Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde, do Redação RIT. E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro está prestando depoimento neste momento no Supremo Tribunal Federal, no caso da tentativa de golpe de Estado. Vamos então ver e ouvir, um trecho do interrogatório que acontece, como eu disse, nesse exato momento. Vamos ver. O tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, então logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Olha aí, no Jornal das 18h30 nós vamos trazer a cobertura completa deste depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos mudar de assunto agora porque o dia começou tenso lá no Rio de Janeiro. A polícia realizou uma grande operação no Complexo de Israel, que fica na Zona Norte, para prender 70 traficantes, eram 70 mandados de prisão. E durante a ação houve tiroteio e 4 pessoas foram baleadas, sendo um motorista, 2 passageiros e um ônibus, esses que estavam em ônibus, e além deles um homem que passava pelo local. Vamos conferir agora os detalhes na reportagem do Anderson Nascimento. A Polícia Civil iniciou na manhã desta terça-feira uma grande operação no Complexo de Israel para cumprir pelo menos 70 mandados de prisão contra traficantes do Terceiro Comando Puro, uma das principais facções criminosas atuantes no estado. Vias foram fechadas por volta das 6h30 da manhã, o que travou o trânsito na zona norte do Rio de Janeiro no horário de pico. Em consequência, o Centro de Operações e Resiliência colocou a cidade no estágio 2 de uma escala de 5, o que indica a possibilidade de impactos na rotina do cidadão. Segundo a polícia, a ação que aconteceu hoje é o resultado de 7 meses de investigações que culminaram na identificação de 44 traficantes. Esse bando é chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos traficantes mais procurados do Rio. De acordo com os agentes, o grupo criminoso impõe o domínio com o uso de barricadas, drones para monitoramento das ações policiais, toque de recolher e controle total de serviços públicos. Além disso, a polícia descobriu um grupo que organizava protestos com a queima de ônibus para frear o trabalho policial. Durante o tiroteio, passageiros de uma estação do BRT Transbrasil precisaram abaixar para se proteger. Um vídeo chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ouvir o barulho de tiros enquanto uma mulher canta um hino de louvor durante a situação caótica. Confie em Jesus Cristo que vai dar tudo certo. Ninguém vai ser alvejado em nome de Jesus. Até a última atualização, 14 pessoas foram presas e outras 4 foram baleadas. Entre os feridos estão um motorista de ônibus que conduzia um coletivo na linha vermelha durante o tiroteio, 2 passageiros que viajavam em outras linhas e um homem que foi baleado no calcanhar quando parou para prestar socorro a uma senhora durante o ocorrido. As consequências da operação foram significantes. O Rio Ônibus informou que mais de 50 linhas detiveram o itinerário prejudicado. O BRT foi temporariamente interrompido no trecho afetado e trens do ramal Saracuruna operaram apenas em alguns trechos.
Já a Secretaria Municipal de Educação informou que mais de 21 unidades escolares foram impactadas. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro determinou a não aplicação de provas e avaliações nesta terça-feira. Já na área da saúde, 4 unidades que atendem a região, incluindo clínicas da família e centros municipais de saúde, foram impactadas. Destas, 2 suspenderam completamente as atividades. Olha, realmente essa história deixou muita gente apavorada hoje lá no Rio de Janeiro. A cidade viveu uma manhã de guerrilha e com essa operação da Polícia Civil. E pessoas comuns, trabalhadores, ficaram na linha de tiro. Então, para falar mais sobre esse assunto tão grave, nós vamos contar hoje com 3 convidados. Primeiro é o nosso repórter, o Anderson Nascimento, lá do Rio de Janeiro. Segundo, o antropólogo Paulo Storani, ele que também, olha só, é capitão veterano do BOPE lá do Rio de Janeiro. E o Damião da Silva, ele que é psicólogo. Então, primeiro eu quero cumprimentar, né, os nossos convidados. Primeiro, o Anderson Nascimento, o nosso parceiro. Aliás, Anderson, boa tarde e parabéns por essa bela reportagem que a gente acabou de assistir. Vamos cumprimentar também, né, o Paulo, que é antropólogo. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso jornal. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos demais participantes e a toda a audiência. E, por fim, uma boa tarde também para o Damião. Damião, obrigado pela sua participação e, com certeza, a sua presença também vai acrescentar muito nesse debate. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Coincidentemente, hoje um paciente meu estava nesse tiroteio, né? Antes de chegar até a clínica, ele estava lá de manhã. Chegou aqui bastante impactado aqui no Rio hoje. Olha, vai poder falar então com bastante propriedade desse assunto. Então, primeiro eu peço para o Anderson, né, que acompanhou tudo de perto hoje, aí, desde amanhã, que ele explique para a gente que o Centro de Operações e Resiliência, o COR, colocou a cidade no estágio 2, que é de uma escala de 1 a 5. E esse estágio indica a possibilidade de impactos para o cidadão. Explica isso para a gente, como funciona esse alerta na prática, Anderson. Pois é, Kleber, boa tarde para você e para todos que acompanham. A gente pôde ver aí nas informações que eu trouxe sobre essa operação. É uma operação grande, né, com mais de 70 mandados de prisão, mas a gente viu aí que alguns foram presos, né, apenas 14. Porém, mesmo assim, ainda é visto como um resultado significativo. A questão dessa escala, né, que é de 1 a 5, ela tem uma importância muito grande. Esse estágio 2 da COR Rio significa que o que está acontecendo na cidade pode causar um impacto significativo para os cidadãos. É uma situação em que existe algo acontecendo. Nesse caso, pela operação da polícia, mas o estágio 2, ele vai muito além. Esse é um dos pontos, tá? Porém, em chuvas intensas com risco de alagamentos, também a COR Rio utiliza e ativa o estágio 2. Também desabamentos de árvores e outros elementos, ocorrência de grande porte, como essa da polícia, né, nessa operação, e eventos de grande mobilização, que pode causar um impacto no trânsito e na infraestrutura. Como a gente viu na reportagem, foram 4 unidades de saúde, 2 que pararam o atendimento, 21 escolas, a própria UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também parou por conta dessa operação. Trens, BRT, né, 50 linhas de ônibus tiveram itinerário prejudicado. Isso representa que o estágio 2, ele é a situação que está acontecendo algo que está alterando um pouco a cidade. Ainda não muda completamente a vida do cidadão, porém já deixa um alerta. Eu considero esse estágio 2 como o sinal amarelo do semáforo, que é muito importante a gente estar atento. O que a própria prefeitura orienta é estar linkado, né, no aplicativo da COR Rio para ficar sabendo das últimas atualizações. Por quê? O nível pode mudar a qualquer momento, dependendo da situação. O trânsito já está sendo retornado, porém,
ainda fica aqueles resquícios. A gente está vendo essas imagens aí, né, dentro da estação do BRT, que é uma linha de condução aqui muito útil e muito utilizado pelos passageiros, pelos cidadãos, pelos cariocas, e a gente vê as pessoas se jogando no chão, tentando se salvar, né? Porque, infelizmente, a gente, no meio dessa confusão toda, a gente não sabe bem de onde vem a bala para a gente se proteger. Então, assim, o CORRIO, né, o Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro, ele sempre ele indica, né, ele coloca esse estágio 2 para que a gente fique ciente. Algo está acontecendo. É significativo o que acontece, porém ainda não causa um impacto soberano sobre a cidade, mas já está afetando alguns. Quando passa para o nível 3, 4 ou 5, aí a coisa vai ficando um pouco mais pesada, mais difícil por conta dos impactos, né? Você muda algo, principalmente nas vias expressas aqui do Rio, Kleber. Qualquer operação, qualquer atuação que paralise ou a Avenida Brasil, ou a linha vermelha, ou a linha amarela, gera um impacto de sobremaneira na cidade, porque as vias adjacentes, os bairros próximos, além de educação, saúde, né, a segurança fica ativada ali, tudo fica muito resquício para a gente conseguir ter uma estabilidade. Nível 2 já chama atenção, mas ainda não causou um impacto significativo. É essa palavra que a CORRIO define, né? Não há um impacto significativo, mas há riscos dessas ocorrências. Olha, eu vou aproveitar essa explicação detalhada do Anderson para pedir uma análise do Paulo, nosso antropólogo. A criminalidade, Paulo, não é exclusividade do Rio de Janeiro. Todas as grandes cidades, as grandes capitais sofrem com esse problema. Mas o Rio tem uma característica própria, peculiar. Ao que parece, a população fica mais exposta às ações dos criminosos na linha de tiro entre a polícia e os criminosos, mais que em outros lugares, Paulo, na sua avaliação? Sim. Não podemos desconsiderar a estrutura geográfica do Rio de Janeiro, onde, diferente de algumas grandes capitais, né, pouquíssimas são semelhantes ao Rio de Janeiro, nós temos as comunidades carentes, dominadas por narcotraficantes ou milicianos, intrinsecamente ligado à cidade. Aqui não existe uma periferia, como o caso de São Paulo, onde tem a maioria das suas regiões mais críticas afastadas do grande centro. Aqui, as comunidades estão intrinsecamente ligadas a bairros, e bairros, muitas das vezes, considerados de um poder econômico mais elevado, ou dentro dessas artérias viárias que são extremamente importantes. Então, qualquer coisa que aconteça nessas comunidades impacta diretamente ou essas vias, como aquelas que já foram citadas pelo nosso querido repórter, ou a própria população que mora nesses bairros adjacentes às comunidades. Essa é a grande característica do Rio de Janeiro. Mas vivemos no Brasil, como você muito bem observou, Kleber, mas no Rio de Janeiro, de uma forma particular, é a consequência natural da falta de uma política pública consistente. E eu não estou falando de polícia. É muito comum nós focalizarmos e fazermos as nossas críticas contra o trabalho policial, mas, na verdade, é a única instituição que realmente atua dentro desse sistema de justiça criminal para tentar conter o avanço da criminalidade. E sempre um efeito de curto prazo, né? A DPF 635 causou um prejuízo tremendo, como todas as outras decisões governamentais que interrompeu a continuidade necessária das operações, por mais risco isso possa trazer, mas você contém o problema e não permite que ele avance. Toda vez que aconteceu a interrupção dessas operações, o mais recente que nós tivemos foi a DPF 635, as decisões, ao meu ver, equivocadas do Supremo Tribunal Federal, tanto que eles retrocederam na última decisão, que eles chamaram de julgamento, reconhecendo que aquela atitude inicial, a decisão inicial do ministro Fachin e depois do colegiado, causou no Rio de Janeiro uma zona de exceção no Brasil, onde criminosos dos outros estados
dos comandos afins, especificamente no Comando Vermelho, vieram buscar aqui a proteção, né, das comunidades, em razão das polícias não poderem operar da forma que vinham sistematicamente operando. Então, o que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro é uma situação como essa, e não vemos nenhum movimento por parte do endurecimento das nossas leis, principalmente lei de execuções penais, que é aquela principal que trata do apenado, mas criou um sistema muito interessante de reingresso do criminoso à atividade criminosa depois de identificado e preso. Então, vivemos um momento muito peculiar no Brasil, e se não for adotado medidas nesse sentido, o que nós vamos ter, já estamos experimentando isso, é um agravamento desse cenário. Correto, olha, muito bem salientado, né? Eu diria que nossos dois convidados descreveram perfeitamente o ambiente aí no Rio de Janeiro e a atuação do Estado também. Então, eu vou voltar a falar com o Anderson. Ô, Anderson, a gente viu ali, entre aquelas várias imagens que você trouxe para a gente na reportagem, um vídeo especial que, aliás, viralizou nas redes sociais e mostra uma mulher cantando um louvor enquanto as pessoas estavam abaixadas, tentando se proteger dos tiros. É o retrato da população carioca nesse momento, que apesar de todos os problemas, ainda se apega à fé para enfrentar essa situação. Queria que você descrevesse essa cena, Anderson. É um flash, né, do que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Uma situação extremamente delicada, as pessoas elas saem de casa e é já comum, né, ouvirmos a frase, né, sai de casa e não sabe se volta. Pois é, no Rio de Janeiro isso se torna algo muito evidente, porque as pessoas ali só estavam aguardando o BRT, tentando chegar no trabalho. Às 6h30 da manhã o trânsito começa a ser fechado, começa a mudar tudo, e aí eles se deparam com isso. A cena, né, dessa senhora cantando um louvor, trazendo um pouco de paz, tranquilidade no meio de um turbilhão, isso chama a atenção, porque é um momento em que está cada um tentando cuidar de si, e estão todos muito mais do que certos, né? Cada um ali precisa sobreviver, escapar. E ela, de uma forma muito altruísta, ela começa a cantar uma música, a gente sabe, né, como a música ela tem um toque, como ela tem uma referência nas nossas emoções, para controlar as emoções, ajudar, né, a controlar as emoções, distrair, tirar a atenção do barulho dos tiros para o som da música, o som da voz. E aí sempre tem um que começa a cantarolar um pouquinho a música, e isso começa a mudar o foco, trazendo um pouco de estabilidade. Essa é uma cena que demonstra o que os cariocas e fluminenses, aí eu falo do estado do Rio por completo, têm vivido nos dias de hoje, em que preciso sair, vou trabalhar, entrego a vida para Deus e vou seguir, porque não tem como ficar parado. Se a gente para, a gente retrocede. E aí o carioca precisa continuar. E assim, como o nosso amigo acabou de falar da necessidade de uma política pública eficiente para atuar e atacar essas facções criminosas, a gente tem como atacar essa situação através da fé. Muito bem representado por essa senhora que cantou no meio de todo esse tiroteio. Então, para finalizar, né, eu vou perguntar para o Paulo. Paulo, essas ações, é possível ela acontecer com um risco menor, uma maneira que ela não afete tanto ou não coloque a população na linha de tiro, ou isso é inevitável, foge ao controle, Paulo? Ô, Kleber, uma observação que é necessário se fazer, porque em uma outra operação semelhante que aconteceu alguns meses atrás, nesse mesmo local, nós vimos os mesmos fatos acontecerem. E quais foram? As pessoas que estavam em veículos, no caso o motorista que foi baleado, outra pessoa que foi atingida no calcanhar, elas podem estar na linha de tiro, mas não estão na direção onde estava a operação policial. Então, com certeza, os tiros não foram disparados pelos policiais contra os criminosos, porque estavam exatamente no ângulo oposto, e eles nem estavam nessa linha de tiro que foi citada, porque estão totalmente fora a gente chama de zona de interesse operacional.
onde de fato estava acontecendo. Então, o que ficou claro para mim, eu já fiz essa observação de outras vezes, não só aí na Cidade Alta, aí no Complexo de Israel, mas em outras comunidades dominadas por outras facções criminosas, que é um tipo de estratégia que está sendo usada pelos traficantes, razão pela qual se chama a atenção para aumentar o nível de entendimento dessas estratégias usadas por eles, que isso pode ser caracterizado como terrorismo, né? Você, quando atinge inocentes, imediatamente vem ali uma série de críticas que são feitas à atuação policial. Porque se não houvesse a ação policial, não teria ocorrido esses disparos, pessoas não teriam sido feridas. O problema é que os criminosos, sabedores disso, eles estão atirando contra os veículos. Não é a primeira vez que acontece nesse local, é a segunda vez que eles adotam essa estratégia, já foram adotada por outras facções em outros locais. Então mostra que muitas das vezes pessoas inocentes sendo feridas hoje faz com que aumente-se a crítica contra as ações policiais, da mesma forma que um fato como esse gerou a DPF 635, que impediu as operações policiais, não resolve o problema da criminalidade e passa a ser uma estratégia vencedora usada pelos traficantes, que eu vou chamar aqui de narcotraficantes. Então é preciso que as pessoas entenderem o nível de violência, o nível de periculosidade desses criminosos que hoje dominam a atividade não só do tráfico, mas a exploração econômica das atividades nas comunidades. Então ali deixou de ser a questão da busca do lucro, que seria uma ação criminosa de traficantes de buscar o lucro. Hoje, eles estão buscando o poder, o controle de territórios, e não mais limitado ou restrito às comunidades carentes que eles ali mantêm suas bases. Eles estão ampliando cada vez mais essas ações, a ponto de que eles não veem problema nenhum atirar contra os veículos, atingir inocentes, imediatamente, muitas das vezes, como já aconteceu, a operação é interrompida, como aconteceu da vez passada, era uma operação do Batalhão de Operações Especiais, e vem depois uma chuva de críticas das operações policiais, principalmente de alguns políticos que parece que fomentados por esses criminosos que eu chamo a bancada da maconha do Congresso Nacional Brasileiro. Paulo, muito obrigado, até peço desculpas por te interromper, mas nosso horário está no limite, mas a participação de alguém com conhecimento técnico como você ajuda muito a gente ter o entendimento correto. Então, eu agradeço muitíssimo ao Paulo Storani, ele que é antropólogo e também capitão, reformado do BOPE. Muito obrigado pela sua participação e obrigado também ao Anderson Nascimento, nosso grande parceiro, que sempre traz as informações do Rio de Janeiro. Grande abraço. Olha só, nós vamos mudar de assunto agora, para falar de esportes aqui no Redação Hit. Isso porque hoje tem jogo da Seleção Brasileira, isso. Nós vamos ao vivo lá para a Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, onde nesse momento os nossos repórteres, o Fernando Jesus e o Felipe também estão lá. Vamos ver se a gente consegue contato com eles. Olha eles aí, Fernando Jesus e o Felipe, boa tarde. Falem pra gente aí como tá a expectativa para esse jogo. Afinal, o Brasil pode se classificar hoje, é isso? Exatamente, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Nós estamos aqui na frente da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Alguns preparativos já estão sendo feitos para a partida de hoje, que inclusive a seleção vai receber o Paraguai aqui na Neoquímica Arena às 21h45 pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E o retrospecto da seleção é muito bom aqui. A seleção tem ótimas lembranças jogando nesse estádio, né, Felipe? Exatamente, Fernando. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, são 6 jogos da Canarinho aqui nesse estádio e 6 vitórias. Aqui o Brasil já marcou 19 gols e sofreu apenas um em 2014 contra a Croácia. E bom, a expectativa hoje é alta, porque a média de torcedores aqui calculada são de 40 mil. O que você acha, Fernando? Casa cheia, inclusive seria um ótimo presente para o aniversariante do dia. O técnico italiano Carlo Ancelotti completa 66 anos de idade nesta terça-feira. E muito mais importante que isso, um presente tanto para o treinador italiano quanto para a torcida brasileira, seria a conquista da sua primeira vitória no comando da seleção brasileira. Bom, e o Felipe falou aqui do retrospecto da seleção brasileira aqui na Neoquímica Arena, mas do lado da seleção paraguaia,
tem um atacante que faz chover gols dentro de campo, é o atacante Ángel Romero. Apesar dele ser reserva na seleção paraguaia, ele é um dos maiores artilheiros da Neoquímica Arena, está apenas um gol atrás do atacante Yuri Alberto. E vamos agora ver aí na nossa matéria que a gente produziu para ver como que chega a seleção brasileira para esse confronto de hoje. Vamos acompanhar. O Brasil tenta garantir nesta terça a vaga para a Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrenta o Paraguai pela 16ª rodada das eliminatórias. O Brasil entra em campo na 4ª colocação na tabela com 22 pontos, enquanto o Paraguai tem 24 e está em 3º lugar. Para garantir a vaga no Mundial, o Brasil tem que vencer o jogo e torcer por um tropeço da Venezuela, um empate ou uma derrota para o Uruguai. Em caso de empate em Montevidéu, o Brasil precisa que a Argentina derrote a Colômbia. Se esse cenário se confirmar, a seleção chegará a 25 pontos e mesmo que seja derrotada nas 2 últimas rodadas enquanto a Venezuela vence seus jogos, ainda assim manterá vantagem no número de vitórias, assegurando a vaga no Mundial. A única seleção sul-americana garantida no Mundial até o momento é a Argentina, que lidera as eliminatórias com 34 pontos. Ancelotti preparou a seleção com um ataque mais numeroso e móvel. Além da aguardada volta do atacante Rafinha no lugar de Estevão, Ancelotti ensaiou outras 2 mudanças: Matheus Cunha no lugar de Richarlison e Gabriel Martinelli no lugar de Gerson. O restante do time vai se manter o que enfrentou o Equador, com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. Bom, essas são as informações do esporte de hoje. Vamos ficar ligados aí nesse jogo tão importante entre Brasil e Paraguai. É com você no estúdio, Kleber. Até mais. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Fernando. E olha, no Jornal das 18h30 a gente traz também a cobertura completa ao vivo lá do estádio Neoquímica Arena. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos assiste pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.